Ira Kleypas. Os Mistérios da Wall Street. Livro 1. Cortesã por uma Noite. Capítulo 10. Nos fundos da mansão, o declive era recortado em 3 níveis. Degraus largos e com uma leve inclinação levavam à extensão aveludada do gramado mais abaixo. Cercado por sebes cuidadosamente aparadas. Era um jardim à moda antiga, muito bem cuidado, com canteiros de flores em formas geométricas e trilhas bem marcadas. Um portão de ferro fundido se abria para os gramados. Os pilares altos de pedra, encimados por urnas de bronze. Não vendo o sinal de Lord Gerard, Vivian desceu a escada. Grant a alertara para não ir para os gramados mais abaixo, mas não parecia haver opção. Ela conteve um suspiro tenso e virou o corpo em um círculo completo. O jardim farfalhou e uma coruja piou alto. Vivian. Era o sussurro arrastado de Lord Gerard. Por aqui. Ela viu a mão aparecer entre as grades de ferro fundido do portão. O movimento do dedo dele chamando-a. Que fosse, então, nos jardins mais abaixo. Vivian estremeceu com o frio da noite. Passou pelo portão e confrontou Gerard. Sobre a luz azulada da lua, o rosto dele parecia pálido e flácido, como um manjá. Era um homem de altura e constituição medianas. Os cabelos começando a rarear e retroceder no alto da cabeça. Vivian o observou. Se realmente havia sido amante daquele homem, deveria se lembrar de alguma coisa. De qualquer coisa sobre ele, supôs. No entanto, nem a imagem do rosto de Gerard, nem o som de sua voz evocaram alguma coisa no vazio da memória dela. Ele se adiantou para abraçá-la, e Vivian recuou na mesma hora. Gerard riu baixinho e balançou a cabeça admirado. Vivian, sua provocadora, murmurou. Está esplêndida como sempre. Deus sabe que meus olhos sentiram falta da visão que você é. Não ficarei muito tempo aqui, retrucou ela, forçando-se a fazer um biquinho atraente. Não quero perder nenhuma palavra das fofocas do baile, já que fiquei fora da cidade por tanto tempo. Onde esteve no último mês? Vamos, pode confiar nesse seu velho amigo. Você é meu amigo? Retrucou ela em um tom suave. Se não sou, então você não tem nenhum. Infelizmente, aquilo podia muito bem ser verdade. Vivian inclinou a cabeça em uma pose coquete e enrolou uma mecha de cabelo ao redor de um dos dedos delgados. Onde eu estive não é da sua conta, milord. Gerard andou ao redor dela em um semicírculo. Acredito ter direito a algumas perguntas, meu bem. Tem 5 minutos. Depois, retornarei ao baile. Muito bem, então. Vamos começar com nosso caro amigo Morgan. O que ele é para você? Não é possível que o tenha aceitado como seu mais recente protetor. Os seus padrões caíram a esse nível desde a última vez que nos encontramos. Ah, imagino que ele exerça uma atração primitiva sobre algumas mulheres. Mas é um plebeu? Um pega-ladrões. Pelo amor de Deus, que tipo de farsa você está planejando? Farsa nenhuma, retrucou Vivian com desprezo velado. Como aquela criatura indolente e de barriga mole ousava insultar a ausência de sangue azul em Morgan. Sim, Morgan tinha os seus defeitos, mas era 100 vezes mais homem do que Gerard. Jamais poderia ter esperança de um dia vir a ser.
Ele é um homem atraente. Um macaco subdesenvolvido, debochou Geralt. Ele me diverte. E pode bancar os meus gostos. É o bastante por enquanto. Você combina muito mais comigo, comentou ele baixinho. Nós dois sabemos disso. Os olhos, cor de obsidiana, a examinaram de cima a baixo com uma cobiça disfarçada. Agora que o problema que nos separou está aparentemente resolvido, não vejo por que não retomamos nosso antigo relacionamento. Problema? Que problema? Vivian disfarçou a curiosidade por trás de um bocejo delicado. Você conversou com Morgan sobre mim, disse, a voz lenta. O tom de Geralt se tornou carregado de arrependimento. Achei que estivesse morta. Caso contrário, não teria dito nenhuma palavra àquele desgraçado. Você comentou com ele sobre o nosso problema? É claro que não. Eu não contaria a ninguém a respeito. Além do mais, à luz do seu desaparecimento, temi que isso pudesse acabar fazendo com que eu fosse visto como suspeito. Ele fez uma pausa e então perguntou, em um tom quase envergonhado. A propósito, como terminou? Como o que terminou? Não seja obtusa, querida. A gravidez, é claro. Obviamente, você sofreu um aborto. Ou talvez tenha... Ele se interrompeu, parecendo desconfortável. Depois de muito refletir, admito que estava errado ao me recusar a reconhecer o bebê. Mas você sabe muito bem como é o relacionamento com a minha mulher. A saúde dela é delicada. E saber de sua gravidez a teria perturbado demais. E não há prova de que a criança era minha. Viviane se virou de costas, a mente em fogo. Gravidez? Carregar uma criança no ventre. Ela levou a mão ao abdômen liso e estremeceu ao pressionar a barriga. Não podia ser verdade, pensou, desesperada. Santo Deus, se engravidara, o que fora feito da criança? Ondas de frio e calor percorreram alternadamente o corpo dela, enquanto avaliava as possibilidades. Provavelmente sofrer um aborto, porque a outra opção era algo que não desejava sequer imaginar. Viviane fechou os olhos com força, horrorizada. Não teria tirado o filho de propósito. Teria? Os comos e porquês da questão pairavam ao redor dela, como pássaros, atacando-a e bicando até ela se encolher. Entendo, falou Geralt, percebendo o desconforto óbvio da jovem e deduzindo que Viviane havia, de fato, dado fim à gravidez. Ora, não precisa se culpar, querida. Você não acerta, não faz o tipo maternal. Seus talentos são em outro âmbito. Ela abriu os lábios, mas não conseguiu emitir nenhum som. Sentiu uma culpa e uma dor tamanhas que era capaz de se concentrar em um fato avassalador. Grant não poderia saber. Se descobrisse o que ela provavelmente fizera, a aversão que ele sentiria não teria limites. Grant a desprezaria por toda a eternidade. Mas não mais do que ela mesma faria. Viviane. A voz de Geralt penetrou o turbilhão desesperado de pensamentos dela. Ele se aproximou por trás e segurou as mãos enluvadas de Viviane, acariciando-as lentamente. Viviane, deixe Morgan e volte para mim. Esta noite. Ele, no fundo, não é ninguém. Não pode fazer por você o que eu posso. Você sabe disso. Palavras furiosas e carregadas de veneno chegaram à ponta da língua de Viviane. Mas ela conseguiu contê-las. Seria melhor não tornar Geralt um inimigo. Ele ainda poderia lhe ser útil. Ela se virou para ele com um sorriso trêmulo. Vou considerar a ideia, disse.
No entanto, não espere por mim esta noite. Agora, vamos voltar para o salão separados. Não vou envergonhar Morgan aparecendo com outro homem por lá. Um beijo antes de ir? Exigiu Geralt. Ela abriu um sorriso lento e provocante. Eu não conseguiria parar em um, querido. Apenas vá, por favor. Geralt pegou a mão dela, a apertou e pousou um beijo nas costas da luva. Assim que ele se afastou, o sorriso de Vivienne desapareceu. Ela passou as costas dos dedos pela testa, coberta por uma camada de suor frio, e se esforçou para não começar a chorar. Então, pegando um caminho diferente do que Geralt tomara, seguiu devagar para a mansão. Ainda sentindo-se consumida pela culpa e por um medo amargo, Vivienne parou perto de uma sebe densa que cercava uma enorme estátua de Cronos. Uma brisa bem-vinda a atingiu. Ela se sentiu febril, zonza, e sabia que precisava se recompor antes de entrar no salão outra vez. Não queria encarar o aglomerado de convidados e, principalmente, não queria encarar Grant. Meretriz. Uma voz masculina, carregada de ódio, cortou o silêncio, fazendo Vivienne se sobressaltar. Não descansarei até que esteja morta. Surpresa, Vivienne girou o corpo, buscando a origem da voz. Sombras dançavam ao redor. O coração dela disparou. O som de passos fez com que saíssem disparada, como um coelho assustado. Vivienne suspendeu a barra do vestido, deixou escapar um soluço abafado e subiu, correndo os degraus de pedra, tropeçando e cambaleando na direção das luzes da mansão. O pé dela escorregou em um ponto mais úmido da trilha, ou talvez em uma folha seca, e ela caiu, batendo com a canela em um degrau. Deixou escapar um grito de dor e se preparou para correr novamente. Mas era tarde demais. Um par de braços começaram a se fechar ao seu redor. Não! Choramingou ela, debatendo-se para se defender, mas já estava presa. Uma voz rouca sussurrou em seu ouvido, e ela levou vários segundos até reconhecer o som familiar. Vivienne, fique quieta. Olhe para mim, maldição. Ela piscou e ficou olhando para ele até sua visão clarear, não mais dominada pelo pânico. Grant falou, deixando o ar escapar em arquejos doloridos. Ele provavelmente a vira da casa e correra em seu auxílio no instante em que ela entrara em pânico. Grant se sentou nos degraus de pedra, puxou-a para o colo e a abraçou. O rosto moreno, a poucos centímetros do dela. A luz do luar se refletia do nariz longo dele e lançava sombras dos cílios grossos sobre o rosto. Vivienne se agarrou a ele, tremendo de alívio. Os braços passados com força ao redor de seu pescoço. Graças a Deus. O que aconteceu? Perguntou ele sem rodeios. Por que você correu? Ela umedeceu os lábios secos e se esforçou para falar com coerência. Alguém, atrás da estátua, falou comigo. Foi Geralt? Não, acho que não. Não parecia a voz dele. Mas eu não a... Olhe! Ela apontou para uma silhueta escura, passando pela estátua e desaparecendo ao redor das sebes. Aquele é Flagstade, murmurou Grant, um dos patrulheiros. Se houver um homem na área, Flagstade irá encontrá-lo. Você não deveria ir atrás do homem também?
Grant brincou com um dos cachos dela, que se soltara do penteado, e o colocou de volta no lugar. De repente, um sorriso que mais parecia uma carícia brotou nos lábios dele. Está sugerindo que eu a deixe sozinha? Não, respondeu ela imediatamente, os braços enlaçando o pescoço dele com mais força. Não, depois do que ele me disse. O sorriso de Grant desapareceu na mesma hora. O que ele disse, Vivienne? Ela hesitou, consciente da própria necessidade de ser cautelosa. Nada sobre a gravidez deveria ser mencionado, ao menos até que ela descobrisse mais a respeito. Vivienne se acomodou melhor nos braços dele, aliviada por ter o corpo musculoso de Grant ao seu redor, e respondeu com cautela: que não vai descansar até eu estar morta. A voz lhe soou familiar? Não, de jeito nenhum. Grant ajeitou uma das luvas dela, que afrouxara, e seu polegar pousou na maciez da depressão abaixo do braço dela. Embora a mão dele também estivesse enluvada, o toque foi firme e a tranquilizou. Você está machucada? Perguntou Grant. Minha perna. Bati a canela, mas acho que não foi grave. Vivienne deixou escapar um gritinho de protesto, quando ele começou a levantar a frente da saia dela. Não! Não aqui! Espere! Não parece haver nenhum corte. Grant examinou com atenção a pele já inchada e ignorou o fato de Vivienne se contorcer com determinação. Fica parada! Não vou ficar parada enquanto você expõe a minha... solte! Mortificada, Vivienne percebeu que outra pessoa se juntara a eles na escada. Grant abaixou a saia dela, cobrindo a perna machucada, mas não antes de Sir Ross alcançá-los. Vivienne pressionou o rosto muito vermelho contra a frente do paletó de Grant e levantou os olhos para Cannon. Flagstage não conseguiu reconhecer o homem na escuridão, falou Cannon em um tom monocórdio. No entanto, disse que nosso amigo é alto, de cabelos grisalhos e constituição esguia. E por uma interessante coincidência, uma carruagem pertencente ao Lord Lane, que combina com essa descrição, está partindo da propriedade neste exato momento. Lane? Repetiu Grant, o senho franzido. Ele não está na lista de suspeitos. Foi mencionado no caderno da senhorita Duval? Não, dissera Grant e Vivienne em uníssono. Hesitante, Vivienne puxou a frente do paletó de Grant. Havia um homem mais velho me encarando no salão. Ele parecia me odiar. O nariz lembrava o bico de um falcão. Poderia ser Lord Lane? Poderia, respondeu Grant pensativo. Mas, sinceramente, não consegui imaginar que ligação ele poderia ter com você. Ninguém o mencionou antes. Permita-me investigar que relevância ele pode ter no caso da senhorita Duval, falou Cannon. Embora suas palavras fossem ditas em forma de pedido, ele claramente não estava em busca de permissão. Por acaso, Lane fez oposição ao meu projeto de expandir os guardas noturnos? Comentou Cannon com um sorriso sinistro. Gostaria de retribuir o favor. Como quiser, respondeu Grant. Ele tirou Vivienne do colo e a ajudou a se levantar. Ela ficou grata pela escuridão parcial ao redor deles, já que estava muito consciente do desalinho em que se encontrava e de como as mãos de Grant se demoraram na curva de seu quadril. Posso ir para casa agora? Perguntou Vivienne em voz baixa. Não vejo por que não. Foi Sir Ross quem respondeu. Saiu-se bem esta noite, senhorita Duval. Na minha opinião, não deve demorar para esse caso ser concluído.
Logo, estará livre para voltar à sua antiga vida. Obrigada, disse Vivienne com desânimo. Talvez estivesse sendo ingrata, mas a perspectiva de voltar à antiga vida dificilmente era algo pelo qual ansiava. E quanto à perda da memória, como é quando suas lembranças voltariam? Será que voltariam? E se ela tivesse que levar o resto da vida sem passado, sem os segredos e lembranças que tornavam uma pessoa completa? Mesmo se Cannon e Grant resolvessem o mistério da tentativa de assassinato dela e a deixassem segura de que não voltaria a ser atacada, Vivienne ainda encararia o próprio futuro com medo. Não sabia quem era, quem deveria ser. Que estranha punição, ser roubada da primeira metade da vida. Talvez, percebendo o desespero que a dominava, Grant a segurou pelo braço com gentileza. Ele a guiou na direção de um caminho que dava a volta na mansão e levava até uma fileira de carruagens estacionadas ao longo da entrada circular da casa. O que Lady Litchfield e os outros vão pensar se eu desaparecer sem me despedir? Perguntou Vivienne. Vão presumir que saímos cedo para que eu pudesse levá-la para casa e para a cama. Ela o encarou, perplexa pela declaração tão direta, enquanto arrepios percorriam cada centímetro de sua pele, sem saber como estaria o humor de Grant. Vivienne se sentiu tentada a perguntar se era aquilo que ele pretendia fazer. Mas as palavras se embolaram e ficaram presas na garganta, sufocando-a, porque ela se deu conta de que era exatamente aquilo que queria que ele fizesse. Essa vontade tinha algo a ver com a imprudência, com desesperança e com a simples necessidade de alguns momentos de intimidade e prazer. Que mal faria se ela se entregasse a Grant? Já havia feito aquilo antes? Apenas não conseguia se lembrar. Por que não deixaria que acontecesse de novo? Afinal, não tinha nenhuma reputação a proteger. Ela se sentiu vazia, solitária e assustada. Queria dar prazer a ele e a si mesma. Deveria ter ficado horrorizada com o rumo que seus pensamentos estavam tomando. Em vez disso, se sentiu ousada e desagradavelmente tonta, como se já tivesse se comprometido com um curso de ação do qual fosse tarde demais para recuar. O criado os viu aproximando-se da carruagem e se adiantou para colocar o degrau portátil para Vivienne subir. Ele era eficiente demais para mostrar surpresa diante da partida prematura deles. E também não fez perguntas, a não ser para confirmar qual seria o destino deles. Para casa, respondeu Grant em um tom ríspido. Ele mesmo ajudou Vivienne a entrar na carruagem. Depois de gesticular para que o criado dissesse ao cocheiro para onde iriam. Vivienne enfiou a mão por baixo da saia para tocar a canela machucada que latejava e se encolheu discretamente. Está com dor? Perguntou Grant, sério. Não exatamente, mas... Ela olhou de relance para o compartimento embutido na carruagem que guardava várias garrafas de cristal. Posso tomar um pouco de conhaque? Ainda me sinto um pouco abalada pelo que aconteceu. Sem dizer nada, Grant serviu uma dose de conhaque em um copo pequeno que ofereceu a ela. Vivienne aceitou o copo, levou aos lábios e virou tudo de um só gole. O fogo aveludado lhe desceu pela garganta, aqueceu o peito e deixou seus olhos úmidos. Ela controlou a tosse e estendeu o copo. Mas, por favor, pediu com a voz rouca. Grant arqueou uma sobrancelha enquanto a observava com atenção, mas voltou a encher o copo. A segunda dose de conhaque desceu mais suavemente e espalhou calor agradável por todo o corpo dela. Vivienne suspirou baixinho, entregou o copo a Grant e se aconchegou no canto do assento.
Ah, assim está melhor, murmurou. Não há motivo para sentir medo, Vivienne, disse Grant, tendo deduzido que aquele era o motivo de ela querer o conhaque. Não vou permitir que Lane ou qualquer outra pessoa lhe faça mal. Eu sei. Ela se voltou para ele com um sorriso confiante, que Grant fez morrer com suas palavras seguintes. Sobre o que você e Garrett conversaram. Nada importante, disse Vivienne. Conte-me o que foi dito. Decidirei se foi importante ou não. Como não havia nada no mundo que pudesse fazê-la contar a ele sobre a gravidez, Vivienne buscou algum outro assunto para comentar. Bem, Lord Garrett perguntou por que eu estava com você e disse que você não passava de um plebeu. Isso provocou um sorriso forçado. Vivienne deduziu que Grant já havia sido alvo de provocações semelhantes muitas vezes. Eu diria que ele é um bom juiz de caráter, comentou ele com ironia. Continue. Então, ele me pediu que deixasse você e voltasse para ele. O que você respondeu? Não disse que sim, nem que não. Apenas que pensaria a respeito. Uma manobra sagaz, falou Grant, frio. Na sua posição, é melhor manter todas as opções em abertos. Não vou me tornar amante dele de novo, declarou Vivienne, insultada por Grant presumir que isso seria possível. Quem sabe? Ele parecia tentar deliberadamente contrariá-la. Quando tudo isso tiver terminado, é isso que você quer que eu faça? Perguntou ela irritada. Que eu volte para Lord Garrett? Ou que encontre algum outro homem para me manter? Não. Não é isso que eu quero. Então o que você... Vivienne arquejou quando Grant a alcançou, rápido como um tigre, e a puxou para o colo. Ele cravou uma das mãos grandes nos cabelos dela, arruinando o penteado, soltando os cachos e fazendo os grampos se espalharem no piso da carruagem. A respiração de Grant saía em arquejos instáveis, e seu rosto estava afogueado. Ele estava com ciúmes, frustrado, dolorosamente excitado. Tudo por causa da criatura provocante em seus braços. Estava cansado de desejar o que não podia ter, de esbarrar repetidamente no muro da própria consciência. Vivienne era toda carne e sede em seu colo, e ele ansiava por se perder em seu calor. Quero que fique comigo, disse ele, a voz rouca. Quero que seja minha. Vivienne o encarou com os olhos azuis, atentos, as pálpebras pesadas, parecendo compreender o tormento dele. Tocou com delicadeza o rosto masculino com a mão fria e luvada. Então eu serei, murmurou ela, o cheiro doce de conhaque em seu hálito acariciando o rosto dele. Porque eu também quero você. As palavras dela libertaram um demônio que espreitava dentro dele. Incapaz de se controlar, Grant arrancou a luva de Vivienne e pressionou a mão dela com força contra a própria boca, contra o maxilar, ansiando por saborear a pele macia. Então, colou os lábios na palma da mão dela e fechou os olhos, inundado de desejo e prazer. Vivienne puxou a mão e, assim que conseguiu soltá-la, deslizou os dedos trêmulos pelo pescoço forte. Grant não precisou de mais incentivo. Baixou a cabeça e capturou a boca macia dela, exigindo que se abrisse. Vivienne afastou os lábios, ansiosa por recebê-lo.
a língua acompanhando as carícias determinadas a dele. Grant gemeu e a puxou mais para perto. O beijo tornando-se mais agressivo, até frenético, enquanto buscava o sabor mais profundo de Vivienne. Mas, em vez de se saciar, a ânsia dele só aumentava. Ele queria mais. Grant afastou a boca da de Vivienne com um grunhido, e seu olhar examinou o rosto enrubescido dela. Não consigo me saciar de você, murmurou. É tão linda, tão doce. Vivienne, posso... As mãos dele tatearam as costas do vestido e então deram um puxão que arrancou os botões na parte de cima. O tecido bronze cedeu, os colchetes se soltaram e a frente se dobrou, expondo a pele pálida. Posso, murmurou Grant mais uma vez. Um braço ao redor do corpo esguio para evitar que ela se afastasse. A mão dele envolveu o seu redondo e firme, o polegar roçando no bico macio e rosado, até ele se enrijecer e ganhar um tom rosa um pouco mais escuro. Vivienne mordeu o lábio e se contorceu enquanto Grant inclinava a cabeça sobre o peito dela. O calor úmido da boca dele cercou seu seio enquanto ele lambia o bico. Perdida em uma bruma de conhaque e sensações, Vivienne passou os 2 braços ao redor da cabeça dele. Grant sugou o mamilo dela com gentileza e perícia, o corpo grande tremendo com a ferocidade do desejo que sentia. Vivienne fechou os olhos e se rendeu à pura sensação física. Apenas um breve lampejo de constrangimento atravessou seus pensamentos. A consciência aguda de que sou uma mulher desavergonhada, uma cortesã, permitiria que um homem fizesse aquilo com ela dentro de uma carruagem. Mas ela não se incomodava. Não importava como, quando ou onde Grant a tocasse. Ela o desejava com o mesmo desespero com que ele parecia desejá-la. E nada no mundo os afastaria naquele momento. Grant passou para o outro seio, fechou os dentes ao redor do bico macio e acariciou com a língua, ora descrevendo movimentos circulares, ora arremetendo, até Vivienne arquear o corpo com um gemido. A cada carícia da língua de Grant, uma vibração deliciosa se espalhava no fundo do abdômen dela e descia até o meio das coxas. Agitada, Vivienne juntou as pernas com força e levantou os joelhos, buscando instintivamente alívio para a ânsia que crescia. Grant tirou a própria luva e segurou o tornozelo dela, a mão calosa raspando na meia de seda. Ele afastou bem os dedos e deixou que subissem até o joelho dela e mais acima, até o lugar onde a liga prendia a meia. Explorou a pele macia acima da liga e deslizou a mão por baixo da calçola de linho. A mão continuou a subir em busca da trilha de pelos entre as coxas. Em um reflexo de pudor, Vivienne resistiu. Seu corpo estremeceu no colo dele e ela deixou escapar um arquejo abafado de protesto. Na mesma hora, a boca de Grant se colou à dela em um beijo exigente. Vivienne gemeu e passou os braços ao redor dos ombros largos. Qualquer ideia de recusa derretendo-se como gelo ao sol. A mão de Grant buscou a fenda arremetada com fita na frente da calçola e seus dedos seguiram com gentileza por entre os pelos. O polegar traçando os sulcos preciosos que protegiam as partes mais secretas do corpo dela. Vivienne estremeceu com uma mistura de confusão, medo e desejo e deixou a cabeça pender no ombro dele. A exploração maliciosa continuou. A ponta do dedo de Grant, repetindo a carícia longa e suave, até os lábios íntimos se tornarem inchados e insuportavelmente sensíveis. Ele tocou o ponto pequeno e pulsante, onde se concentrava o desejo de Vivienne, e o acariciou em movimentos circulares,
deixando-a aturdida diante de um prazer tão visceral que quase a fez gritar. Vivienne se contorceu no colo dele, contra o volume protuberante que pressionava suas nádegas. Então, deixou escapar uma risadinha trêmula ao se dar conta de que Grant estava mais do que pronto para possuí-la, ali, na carruagem. Os dedos dele encontraram a fonte úmida do corpo dela e se arriscaram mais além. Sem aviso, ele deixou o dedo médio penetrá-la. A princípio, Vivienne resistiu, ainda que o toque fosse suave. E um leve ardor a fez se sobressaltar e arquear o corpo em uma tentativa de afastá-lo. Mas em seguida, a carne dela envolveu o dedo dele com força, as coxas se fechando ao redor da mão que a investigava tão intimamente. E Grant sussurrou palavras tranquilizadoras e deu beijos na pequena depressão atrás da orelha dela. Você está tão apertada, disse ele, a voz rouca. Por quê? Está com medo? Sim, sussurrou ela, os sentidos em turbilhão. Não tem nada a temer. Não me lembro de como fazer isso, falou Vivienne, a voz presa na garganta. O dedo de Grant deslizava com mais facilidade agora, o canal cada vez mais úmido para recebê-lo. Uma remetida, outra, e um ritmo sedutor que a fez arquear de novo o quadril, só que pedindo mais. O prazer foi ficando mais intenso, mais agudo, até Vivienne estremecer e se agarrar com força às costas do paletó dele. O mundo pareceu sair do eixo, girando fora de controle. Ela precisava tocar a pele dele, mas as camadas de roupa, os acessórios engomados e os botões impediam isso. Grant a deitou no assento da carruagem e se debruçou sobre ela, um dos pés apoiados no piso. Ele acomodou a cabeça de Vivienne na dobra do braço e a beijou. Foi um beijo intenso, quente, agitado, ambos gemendo do prazer devastador que sentiam. A carruagem se tornou um casulo de sombras e couro, oscilante. O ar perfumado pelo aroma de baunilha que exalava da pele dela. Vivienne estendeu os braços, passou-os ao redor dos ombros largos e afundou o rosto com força no pescoço dele. Eu amo você, sussurrou Grant, deitando a cabeça dela no assento e encarando-a. Não precisa dizer isso, falou Vivienne, hesitante, embora as palavras provocassem uma onda de prazer por todo o seu corpo. Eu amo você, repetiu ele, os olhos verdes cintilando como os de um gato na escuridão. Vivienne se perguntou se Grant estaria consciente do que dizia, se ele seria o tipo de homem que não distinguia amor de desejo, e ficou encarando-o sem palavras. A carruagem parou, e Vivienne se deu conta de que haviam chegado a King Street. Grant deixou a cabeça pender, a voz baixa e sedutora no ouvido dela. Faça amor comigo esta noite, Vivienne.